amor e gratidão a esse Deus maravilhoso. Como eu disse, nós vamos estar refletindo hoje sobre redenção. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Colossenses 1:13, enquanto vão trazendo aqui o suporte aqui para me ajudar. Você vai abrindo aí a sua Bíblia, seu aplicativo aí em casa, Colossenses 1:13, do 13 ao 14, nós vamos ler, amém? Se você já encontrou aí, coloca um amém aí nos comentários, no YouTube, vão compartilhando aí com seus amigos, mandando nos grupos de WhatsApp, manda um direct aí no pessoal no Instagram, para que eles possam ouvir essa palavra que o Senhor Deus tem para nós essa noite. Amém? Todos acharam? A palavra de Deus diz em Colossenses, no primeiro capítulo, carta de Paulo aos Colossenses, a partir do verso 13, diz o seguinte: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Aleluia, aleluia. Quero te convidar a orar mais uma vez, antes de iniciarmos agora a nossa reflexão da noite. Senhor nosso Deus, eis aqui a Tua palavra, Senhor, e eu te peço, ó Deus, eu clamo a Ti, Senhor, que assim como Tu tens falado ao meu coração, ao longo desses dias em que me debrucei, Senhor, na Tua palavra, que Tu possa, ó Deus, tocar os corações das pessoas que estão agora nesse momento em casa, Senhor, das pessoas que ainda vão ouvir essa palavra em algum momento, que o vídeo fique gravado. Ó Deus, eu peço, Deus, que seja plantada uma semente em nossos corações essa noite, e que essa semente possa brotar e se transformar em uma gratidão e compreensão tremenda, Senhor, da Tua obra de redenção para os homens que foram escolhidos por Ti, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pelo Teu Filho amado, muito obrigado pela obra na cruz, muito obrigado pela nossa salvação, Senhor. É assim que eu te agradeço, no nome santo de Jesus, amém, amém. Pessoal, como eu disse antes de começar, a redenção para mim é um tema que me causa fascínio. Para mim é a história mais bela, mais bonita que já foi escrita por todo o tempo. Não há sequer no mundo um romance, um livro, um filme escrito pelo mais premiado autor ou roteirista de Hollywood que supere a história da redenção escrita pelo dedo de Deus. Toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela é a construção da redenção. Inicia-se ali em Gênesis, com a criação do homem, e logo em seguida com a sua queda, com a entrada do pecado na humanidade, o homem se torna inimigo de Deus, e aí a gente sabe que toda a desgraça do mundo, todo o estado que o mundo se encontra hoje, é fruto deste primeiro pecado, desse primeiro ato de desobediência do homem para com Deus. E Deus, com sua soberana vontade, com seu tremendo, impressionante amor, decide redimir este homem, enviando o seu amado Filho, o seu único Filho Jesus, para que cumprisse o trajeto da redenção, o que nós conhecemos como a paixão de Cristo. Estamos agora vivendo os 40 dias, não é verdade, da quaresma, né, que antecedem a Semana Santa, e coincidentemente estamos agora pregando sobre um assunto que
vai ser muito falado ao longo da Semana Santa, nesses 40 dias, que essa obra redentora do Cristo Redentor, antes de entrar propriamente dito na explicação desse texto de Colossenses, eu quero que você tente, com algum esforço aí de onde você está me assistindo, compreender algo que vai ser de extrema importância para que seu coração seja tocado e transformado por tão grande tema. Nós precisamos entender, primeiramente, o estado em que nós nos encontrávamos pré-redenção. A palavra de Deus diz ali em Romanos 3:23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, não importa, não são 1, 2, 3 milhões pecaram, todos pecaram. A palavra de Deus diz que não há um justo sequer, todos pecaram. Todos nós somos culpados, todos nós somos pecadores. E através deste pecado, dessa desobediência, nós nos tornamos inimigos de Deus. E essa posição de inimizade com Deus, em que o homem caminhou até a vinda de Jesus Cristo, e muitos caminham até hoje, tem causado efeitos devastadores na humanidade. A Bíblia diz que toda a criação anseia pela revelação dos filhos de Deus. Isso significa o quê? Que os filhos de Deus revelados, que os filhos de Deus adotados que nós somos, novas criaturas, redimidas e lavadas pelo sangue do Cordeiro, nós temos o poder, a capacidade, concedida pelo Espírito Santo de Deus, de transformar as nações. Por isso que a palavra de Deus diz que toda a criação clama pela revelação dos filhos de Deus. E quando nós entendemos quem nós éramos, nós iremos compreender o que nós somos, para que possamos exercer o que precisamos fazer. Muitos dizem: Cristian, mas viver do passado, isso é coisa de museu, não devemos olhar para trás. Eu digo, não, sim, devemos sim olhar para o passado, porque o passado, ele vai nos trazer compreensão do estado em que nós nos encontramos hoje, e a partir de uma percepção de quem nós éramos, podemos verdadeiramente ter um coração grato, voltado a Deus, por tamanha graça que nos foi concedida naquela cruz. E a partir deste entendimento, nos posicionarmos no centro da vontade de Deus. Amém? Todos pecaram. Éramos inimigos de Deus. Mas houve um homem que veio à terra, santo, perfeito, divino, que restaurou esse relacionamento com Deus Pai. E esse homem se chama Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus Cristo, o Redentor. Vamos agora entrar propriamente dito numa análise do texto bíblico que acabamos de ler em Colossenses 1, 13 e 14. E eu separei aqui 4 consequências desta redenção em que tivemos em Cristo. E a primeira dela está logo no início do texto, em que diz que Jesus, Deus, nos resgatou do domínio das trevas.
Deus nos libertou do império das trevas. E o que isso quer dizer? É justamente o que eu estava falando anteriormente, em que antes de sermos tocados pelo sangue do Cordeiro, antes de sermos lavados e libertos por Jesus, através do seu ato de entrega na cruz e da sua ressurreição, nós éramos escravos do império das trevas. Isso quer dizer o quê? Que existe em nosso mundo um reino espiritual que influencia negativamente tudo o que acontece no mundo. Existe um reino de trevas, e neste reino há um príncipe, o príncipe das trevas, que influencia e que regozija com toda a desgraça que tem acontecido em nosso meio. Mas uma coisa nós precisamos entender, que vivíamos em trevas, vivíamos escravos dos nossos próprios desejos, escravos do pecado, escravos do príncipe deste mundo. Mas, de forma alguma, homem sequer, por mais forte que ele seja, por mais autossuficiente que ele acha ser, jamais seria impossível que nós, com nossas próprias forças, com nossa própria inteligência, conhecimento, seja o que for, nós jamais seríamos capazes de nos libertar deste reino. Somente uma única pessoa seria capaz de nos tirar deste cativeiro. E esta pessoa se chama Jesus Cristo. O homem não pode libertar a si mesmo deste império. É necessário que um Salvador, é necessário que um Redentor venha em nosso favor. Deus é o único que pode te libertar. Se você aí em casa está assistindo e ainda não entregou a sua vida a Deus, e tem vivido de uma forma que você até compreende que não está lhe fazendo bem, uma vida que você se entrega aos seus desejos, por mais loucos que sejam, saiba que há um Deus todo-poderoso que pode te libertar deste vício, deste pecado, que você jamais vai conseguir se libertar, mas Deus está aqui dizendo: filho, eis-me aqui e eu te libertarei destas trevas. Mas Deus, ele não simplesmente nos libertou das trevas e nos deixou à mercê da nossa própria sorte. Ele não simplesmente chutou aquela cela, quebrou as correntes e nos arrancou do império e da posse de Satanás e nos deixou livres. A palavra de Deus diz que Ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Perceba que há aqui uma transição de domínio. Há aqui uma mudança de posse. Nós pertencíamos às trevas e agora nós pertencemos à luz. Nós pertencemos ao reino do seu Filho amado. Eu gosto muito de uma frase que William Barclay ele utiliza para que a gente possa ter um entendimento dessa situação de transposição, de traslado das trevas para a luz. Ele diz que foi um traslado das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade, da condenação para o perdão, do poder de Satanás para o poder de Deus. E essa libertação
que nós sofremos, ela causa dois efeitos importantíssimos na nossa salvação. É o que nós conhecemos como salvação. Deus nos salvou das trevas e de uma vida eterna de sofrimento, de dor, de ranger de dentes. A palavra de Deus diz que Jesus, ele foi ao inferno e saqueou aquele lugar, resgatando os seus escolhidos, os seus filhos amados, para o seu reino de amor, o seu reino de luz. E eu separei 2 pontos importantíssimos que essa salvação implica em nossas vidas. O primeiro deles é que a salvação que recebemos de Jesus Cristo, através da sua obra redentora na cruz, ela implica uma mudança radical de domínio sobre a nossa vida. Veja bem, como eu acabei de falar, fomos libertos das trevas, mas ao mesmo tempo que fomos libertos, nós fomos transportados para outro reino. Isso talvez para alguns seja difícil de compreender, porque nós vivemos numa geração que mal compreende o sentido da liberdade. Uma geração que distorce o conceito de liberdade. Nós achamos que liberdade é a ausência de alguém nos controlando ou nos dizendo o que devemos fazer. Liberdade é fazermos aquilo que nós queremos fazer, mas saibamos que a partir do momento em que nós fazemos o que queremos fazer, a nossa carne, ela tende para o pecado. Então, a liberdade, ela é de certa forma incompreensível para os filhos deste reino, para os filhos deste mundo. A verdadeira liberdade, ela somente é exercida no domínio do reino do Filho de Deus. A liberdade que nós temos é de conseguirmos rejeitar os desejos da carne e aceitar os desejos do Espírito. Nós éramos servos do príncipe das trevas, e nós agora somos servos do príncipe da luz. Nós temos um novo dono, nós temos um novo rei, que na verdade é o único rei, porque Satanás de nada é príncipe, de nada é rei, ele é um usurpador, que se passa por príncipe deste mundo. Mas tudo e todos somos propriedade exclusiva de Deus. Fomos transferidos das trevas para o reino do amor. A salvação, ela implica, assim como uma mudança radical de domínio, ela também implica uma mudança radical de devoção do nosso coração. Quando nós éramos cativos, escravos das trevas, o nosso coração adorava os nossos próprios desejos. O nosso coração tinha um inclínio devocional às coisas do mundo, aos prazeres, às coisas erradas, às coisas que desagradam aos princípios de Deus, os mandamentos de Deus. O nosso coração era estabelecido sobre falsos altares, sobre falsos deuses. E a partir do momento em que nós somos salvos pelo sangue do Cordeiro, nosso coração passa a ser de Deus. A nossa devoção passa a ser ao verdadeiro Deus, ao nosso Salvador Jesus Cristo, e sob a submissão do Espírito Santo. Onde está o seu coração?
onde estão seus altares? Será que são nas coisas deste mundo? Será que são nos seus próprios prazeres? Será que é aquilo que você realmente não consegue se libertar? O seu coração já está plantado no centro da vontade de Deus. Deus nos trouxe para o seu reino do amor, para o seu reino da luz. Um terceiro ponto que nós conseguimos identificar também aqui no texto bíblico é que Deus nos redimiu por meio do seu Filho. Ele nos perdoou. Olha que coisa interessante. A palavra de Deus diz que nós éramos inimigos, ali em Romanos 5. Nós éramos inimigos de Deus. E através da obra redentora de Cristo, nós nos reconciliamos com Deus. E agora, nós participamos da herança de Deus, como co-herdeiros com Cristo. Olha que coisa maravilhosa, nós não apenas nos tornamos amigos de Deus, mas nós fomos agora adotados como seus filhos, e nós participaremos da herança separada para os filhos de Deus. Ele nos perdoou. O sangue do Cordeiro é a nossa marca. Quando Deus olha para a gente, quando Deus olha para Janison, quando Deus olha para Raíssa, quando Deus olha para Alice, Ele vê o sangue do Cordeiro. E sabe, irmãos, quando eu estava meditando sobre essa questão da redenção, e pesquisando sobre alguns autores que tratam desse tema, uma coisa me chamou muita atenção, e talvez alguns tenham dificuldade de entender um pouco a profundidade da obra redentora de Cristo, porque nós estamos acostumados a não assumirmos muitas vezes a culpa das coisas. Nós vivemos numa geração que se vitimiza demais, que a culpa está no sistema, a culpa está nos outros, a culpa está em fulano, cicrano, no político A ou B, e não assume a culpa. Então, a partir do momento em que nós não reconhecemos o estado em que vivíamos, dificilmente compreenderemos a profundidade desta obra. E quão maravilhoso foi o seu perdão. Ele nos redimiu. Ele nos resgatou. E o que é redenção? A gente já estava aqui no terceiro ponto e talvez a gente ainda não conceituou, você ainda não compreendeu o que é redenção. Redenção é um termo que vem do comércio. Significa o ato de libertar um prisioneiro escravo mediante pagamento de um resgate. Funciona mais ou menos assim. Digamos que Alice, ela pegou um dinheiro emprestado de mim, certo? Fui lá, emprestei, ou eu prestei um serviço para ela, ela não me pagou. E aí ela começa a ter uma dívida comigo, e essa dívida, juros enormes vão aí crescendo, e ela ainda tenta pegar mais um empréstimo, vou emprestando, e ela vai cada vez mais se afundando em dívidas, como se eu fosse um agiota. E aí, como ela não consegue pagar essa dívida, ela se torna minha escrava. Mas Janison, que a ama tremendamente, que tem um carinho enorme por Alice, diz: epa, pode deixar que eu pago. E ele vem até mim e paga a dívida de Alice. E esse pagamento se chama resgate. A partir do momento em que a dívida é paga, há uma transferência de propriedade.
Alice já não é mais minha escrava. Alice já não é mais parte do meu cativeiro. E ela é propriedade de Janeson. Mas um bom servo, um bom senhor, um bom rei, ela passa a fazer parte do seu reino. E foi isso que Deus fez, entregando o seu filho. Agora, olha que coisa interessante que eu quero que você entenda. Você pode estar pensando, tudo bem, nós éramos escravos do reino das trevas. Este reino das trevas, ele tem um príncipe das trevas. Nós entendemos que redenção é o ato de alguém pagar um resgate para libertar determinada pessoa da escravidão e pegar a propriedade desta pessoa para si, certo? Resgatar. Outro exemplo, por exemplo, quando nós vemos a questão do sequestro, né? Às vezes, vai lá, aqueles bandidos sequestram uma criança, sequestram uma pessoa, e os pais são obrigados a pagar um resgate para que aquela pessoa retorne para o seu seio familiar. Nós precisamos entender que desde o início, nós éramos propriedades de Deus, nós somos criados pelo próprio Deus. Na verdade, o que Deus está fazendo é nos trazendo de volta para o seu reino. Todos nós pertencemos a um lugar. Não existe ninguém na face da terra que não tenha um propósito, que não pertença a algum lugar. Assim como um filho que é resgatado de um cativeiro em que esteve sequestrado, e ele retorna ao seio de amor da sua família, dos seus pais, dos seus irmãos. Assim são os filhos de Deus, resgatados das trevas e trazidos para o reino do amor, debaixo dos braços amorosos do Deus Pai. Mas Christian, você está me dizendo que Jesus, ele, ao morrer naquela cruz, e ao ressuscitar, porque estaria incompleto se Jesus apenas morresse por nós. A completude, a plenitude da redenção é com a sua ressurreição. É onde ocorre ali o resgate dos filhos de Deus. Você está dizendo que algo foi pago a Satanás? Deixa eu te dizer uma coisa. Não. Deus não pagou a Satanás porque Satanás não detém nada. Satanás, ele é como se fosse ali, sabe o carcereiro? Ele só está ali administrando, achando que manda em alguma coisa. Mas o preço foi pago ao próprio Deus. É como um exemplo. Digamos que tem aquele serial killer. E ele cometeu várias atrocidades. Matou várias pessoas de forma horrível. E no dia da sua execução na cadeira elétrica, um pai chega ali naquele momento, antes da execução, e diz: pode deixar, que eu pago por ele. Eu morro por ele. Aí você me diz: mas Christian, Deus, ele poderia simplesmente perdoar toda a humanidade apenas com a sua palavra. Nós sabemos que Deus, com a palavra, criou todas as coisas. Então ele poderia, como Deus, simplesmente perdoar a humanidade. Mas Deus, em sua soberania, que é incompreensível às nossas mentes, assim como aquela canção diz, ninguém explica Deus. Nós, com nossa mente humana, nossa mente limitada, não conseguimos entender a grandeza deste ato, em que Deus envia o seu próprio Filho
para sofrer em meu lugar a pena que tinha sido determinada para mim. Sabe o que é isso? Deus, ele é tão santo, Deus é perfeitamente santo, numa concepção inimaginável para a gente como seres caídos, como seres terrenos. Deus é perfeitamente amor, também de uma forma inimaginável, incompreensível para a nossa mente limitada. E Deus é perfeitamente justiça. E nenhum desses atributos pode sobrepor um sobre o outro, eles se completam. Então a forma perfeita para que nós sofrêssemos a redenção em Cristo foi que Cristo cumprisse a pena estabelecida para nós. Se Deus simplesmente decidisse que toda a humanidade deveria perecer no inferno, Ele seria justo. Ele continuaria sendo Deus. E Ele continuaria sendo amor. Porque nós pecamos contra Ele, nós nos tornamos inimigo contra Ele, nós destruímos a sua criação, corrompemos a sua criação. Então simplesmente nós éramos dignos das trevas. Mas Deus, pelo seu inimaginável amor, fazendo uma composição perfeita de todos os seus atributos, justiça, amor, santidade, decidiu enviar o seu Filho. E seu Filho personificado em carne e osso, nos representando perante o próprio Pai, disse: eis-me aqui, Senhor, eu pago esse preço por eles. Sentiu as nossas dores, sentiu as nossas tentações, mas como um cordeiro mudo, foi ao matadouro e derramou sangue inocente, um sangue puro, para que hoje nós pudéssemos viver nesse reino de amor, no reino celestial, e aguardarmos o seu retorno, para em breve sermos glorificados com Ele. O preço foi pago ao próprio Pai, e não a Satanás. E nós gostamos de dizer que, pela graça, fomos salvos. Porque não é mérito meu, não é mérito seu, Raíssa. Não é mérito de você que está em casa. É mérito e obra exclusiva de Deus. O fato de hoje podemos dizer que somos salvos e aguardamos a vida eterna com Deus. Mas ao mesmo tempo em que foi de graça para você, em que foi de graça para mim, custou um alto preço a Deus. Para você foi de graça, mas para Ele custou tudo. Não foi ouro, não foi diamante, não foi todas as riquezas deste mundo ou das celestiais, mas foi o sangue do seu Filho amado que pagou um alto preço. Pela graça, fomos salvos, mas não de graça. Alguém pagou a pena por nós. Pense sobre isso. Eu costumo dizer que o nosso nível de gratidão, Janderson, ele é proporcional à nossa percepção e compreensão do sacrifício que aquela pessoa fez por nós. Veja bem. Digamos que você me deu um presente. O meu nível de gratidão por ti, por aquele ato que você fez para mim, de me presentear ou me fazer alguma coisa, ele é proporcional à minha compreensão e entendimento do quão sacrificador, do quanto aquilo custou para você. Então, veja bem,
a nossa gratidão por Deus, a nossa posição perante Deus, o nosso posicionamento em nosso propósito e nosso chamado, e a forma em o qual nós exercemos obediência a Deus, gratidão a Deus, serviço a Deus, ela é diretamente proporcional à nossa compreensão do quão magnífico e grande foi o sacrifício de Deus. Quão grande sacrifício. A morte mais humilhante que existia na face da terra era a morte da cruz. Uma cruz que nem foi feita para Jesus, nem as medidas dele tinha, saiu arrancando os braços de Jesus e quebrando, deslocando o seu ombro, assim como está lá naquele filme lá de Mel Gibson. A gente consegue ter um pouquinho de noção do sofrimento que Jesus passou naquela cruz, a cruz que era sua, que era minha, não era dele, não foi feito para ele, e ele carregou aquela cruz, suando, derramando sangue, lágrimas, e morreu por mim e por você. Mas ao terceiro dia ressuscitou e nos transportou das trevas para a luz. Oh, glória a Deus. Gente, isso é maravilhoso. A obra de Deus é algo magnífico, é algo tremendo, é algo incompreensível. É só quando a gente debruça na palavra de Deus e a gente vai vendo que um livro vai completando o outro, um versículo vai completando o outro. Paulo afirma alguma coisa em Colossenses que é completado em Romanos, que Pedro fala ali, Hebreus, e as coisas vão se completando e a gente vai sendo transformado dia após dia por essa palavra santa. E o nosso nível de compreensão, ele vai se expandindo. E consequentemente o nosso nível de gratidão, ela também vai aumentando. E nós vamos conseguindo, com auxílio e com a obra do Espírito Santo de Deus, e crescendo de glória em glória. Eu acredito que muito da dificuldade que nós jovens passamos no processo de santificação, e nós tivemos um congresso belíssimo, algumas semanas atrás, sobre santidade, e eu estava refletindo hoje pela tarde, como é difícil para o jovem moderno avançar na santidade, avançar na santificação, mas muito disto é falta de compreensão do texto bíblico, é falta de compreensão das escrituras, é falta de compreensão ou de gratidão pelo sacrifício de Deus. Meu irmão, quando você for pecar, quando você for desagradar a Deus, pense o que Ele pagou naquela cruz por você. E se constranja, e diga, meu Deus do céu, é algo tão pequeno, eu vou mentir por uma besteira dessa, enquanto o meu Deus sangrava naquela cruz por mim. Eu vou cair nesse pecado sexual que vai durar alguns minutos, enquanto meu Deus passou horas naquela cruz, sofrendo por mim. Que tenhamos compreensão deste grande amor, deste grande sacrifício. E por último, meus irmãos, para a gente encerrar, eu tinha falado que Deus nos redimiu, Ele aplicou a redenção sobre nós, ao mesmo tempo em que Ele pagou o preço e nos comprou de volta para si, Ele perdoou os nossos pecados. O perdão, ele removeu a barreira entre o Deus Santo e o homem pecador. O pecado que nos separava, o pecado que colocava uma barreira entre o homem e Deus,
ele foi removido através do perdão de Deus. O perdão, ele pavimenta o caminho de um novo relacionamento com Deus. Somos transferidos de uma posição de réu condenado para o status de filhos amados. Não importa quantas vezes você peque, porque enquanto nós estivermos aqui, nós vamos cometer erros, nós vamos pecar. Nós estamos em processo de santificação, nós ainda não concluímos, só será concluído na glória, na glorificação. Isso não significa que nós não vamos tropeçar ao longo do caminho, mas significa que nós não seremos dominados pelo pecado, que Deus nos perdoa, contanto que nós nos arrependamos de todo o coração, e que realmente deixemos aquela vida de pecado e de erros cometidos contra a santidade de Deus. A partir do sangue do Cordeiro, quando Deus olha para o meu pecado, para o meu erro, Ele já não vê meu erro, Ele vê o sangue do Cordeiro, que me purifica de todo o pecado. Antes condenados, hoje filhos. Antes inimigos de Deus, hoje amigos de Deus. Antes escravos das trevas, hoje servos do reino da luz. Essa é a oração que eu clamo para esta geração, que nós possamos caminhar neste reino de amor, que nós possamos caminhar em direção à sua luz, que nós possamos caminhar em direção ao propósito de glorificar e honrar esse Deus maravilhoso. Que Deus nos abençoe essa noite. E que você possa cada dia mais compreender o sacrifício na cruz e a obra redentora de Cristo, que te resgatou de uma vida sem propósito e sem sentido, para uma vida de propósito, no centro da tua vontade, conduzido pelo melhor treinador de todos os tempos, o Espírito Santo de Deus, que nos conduz em direção ao trono dos santos dos santos. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que o Senhor Jesus te capacite para a sua obra. Que restaure a sua vida, sua saúde, sua mente. Que possamos caminhar em retidão pelo caminho estreito, mas esse belo caminho que nos leva a Deus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém.